Dudu dá uma declaração dizendo que não entendia porque estava no banco de reservas. Dias depois, o Leonardo Jardim tira o Dudu dos relacionados para a última partida contra o Vasco. Dudu não vai para o jogo. E aí o que tem de informação é que, de fato, o técnico do Cruzeiro tirou o Dudu. O Pedrinho dá a entender num vídeo, e a gente vai poder dar opinião sobre esse vídeo, você do chat também está super convidado a opinar sobre. O Pedrinho faz aquele gesto de que o Dudu vai sair do Cruzeiro, o torcedor pergunta, e o Dudu? O Pedrinho faz isso, como se estivesse vazando, vai sair. O Leonardo Jardim foi o único que teve uma postura profissional de fato nessa, que depois, na coletiva de imprensa, ele diz que isso seria tratado internamente, que o Dudu seria... isso seria tratado com o staff do jogador dentro do dia a dia da Toca da Raposa. E aí, nesses últimos dias, o que a gente tem de informação? O Cruzeiro hoje dispensou o Dudu dos treinamentos até que se resolva essa situação. Não é tão simples assim. A gente discutia hoje, inclusive, com o Edmar aqui. Não é tão simples assim. Existem questões contratuais para se dispensar um jogador dos treinos. Vão se reunir staff do Dudu e diretoria do Cruzeiro nesses próximos dias para definir a situação. Conversei com o staff do Dudu também nos últimos dias. O jogador está chateado com o Cruzeiro, com o Leonardo Jardim, não que do outro lado também não esteja. O Leonardo Jardim deu a entender que existem outros fatores internos sobre isso. E o staff hoje do Dudu pensa que, se o Cruzeiro entende que ele não serve para o time, o Cruzeiro tem que pagar a multa rescisória. E é isso que vão se trabalhar hoje. Natan Braga, Maria Gabriela Meireles. Primeiro começando pela Mabi. Depois da Mabi a gente vai para o chat, e aí o Natan volta e a gente vai começando firulando por aqui. Quem agiu errado dessa forma, né, aqui, Mabi? Foi o Dudu que começou errado dando declaração? Foi o Leonardo Jardim que foi equivocado em tirar o cara do time? Foi o Pedrinho que fez o sinal de estar vazando? Quem que está errado nessa situação na sua análise, Mabi? Ô, Lucas, eu acho que o menos errado nessa história toda é o Leonardo Jardim. E, pelo contrário, eu acho que ele está agindo muito certo nessa situação, porque hoje a gente entende muita coisa, né? Desde a chegada do Dudu, a polêmica que deu ano passado, dele vir, depois voltar atrás, né? Em relação a um problema que ele teve com a torcida do Palmeiras, enfim, ficou e agora voltou e já chegou dando esse problema. Não existe isso. Isso é uma questão de falta de hierarquia, de uma insubordinação tamanha. Será que, de fato, o Dudu não sabia os motivos pelo qual ele foi para o banco de reservas? Será que, em momento nenhum, o Leonardo Jardim... E assim, o Leonardo Jardim nem precisaria virar para ele e falar assim, olha, Dudu, vou te colocar no banco por causa disso, meu esquema vai ser isso. Enfim, será que o Dudu estava achando que ele realmente estava jogando muita bola para ele ser titular no Cruzeiro? Será que ele tinha essa consciência? Não, tô jogando pra caramba. Toda bola que chega em mim, aqui, gol, assistência. Dudu tem 2 gols em 17 jogos. Um contra o Berlândia e outro contra o Mirassol. Então, eu acho que primeiro essa análise tem que partir dele, do desempenho dele como jogador, um senso autocrítico. Início de conversa. Não é possível que ele imaginou que ele esteja voando no Cruzeiro a ponto de precisar e de ter uma titularidade inquestionável. Ponto. Segundo passo. Leonardo Jardim, a gente não tem essa informação, é o que a gente imagina o que acontece dentro dos clubes. Foi feita uma conversa ali com o Leonardo Jardim com ele de que ele não estaria mais na titularidade, assim como aconteceu com o Gabigol, ok. E aí, será que de fato é justo para o jogador, para a torcida e para a comissão técnica, depois do jogo, você simplesmente abrir essa polêmica, falar, não, realmente é um momento muito apropriado aqui, porque eu não sei por que eu sou banco. Isso não existe, você sabe porque você é banco. Isso é uma insubordinação e uma falta de respeito tamanha. Então, essa é a hora do Cruzeiro mostrar que tem gestão, que tem hierarquia, porque lá atrás, com o Marlon, no ano passado, foi isso que aconteceu. Quando o Kaique começou a ser titular, Marlon reclamou, veio falando que não sabia. Será que o Marlon não sabia porque ele não era titular na lateral esquerda? Por que ele estava perdendo para o Kaique? É claro que ele sabia, que gerar um tumulto. E assim como o Dudu, não é a primeira vez que ele gera um tumulto e não vai ser a última vez. Só que agora, se o Cruzeiro de fato está virando a chave, é a hora de mostrar que o Cruzeiro tem sim hierarquia e do Alexandre Matos mostrar que ele está aqui não só para gastar 200 e 300 milhões de reais em folha salarial, em contratação. É hora de mostrar que ele está aqui para gerir o clube.
E se tem gestão, ele tem que dar rumo pro Dudu. Porque, para mim, o ciclo do Dudu no Cruzeiro já se encerrou. Não era nem para ter vindo. Já que veio, fez o que fez, já pode ir embora. Porque não tem condição mais de continuar no Cruzeiro. Ô, Natan, antes de você comentar aí, só para a gente falar um pouco do chat, vamos subir um pouquinho. Tem um comentário ali primeiro, lá no Abelardo, logo depois do Roberto Garro falar do Natanael. O Abelardo mandou um abraço para a Dani Franco. A turma já está mandando abraço para a Dani aqui, de parabéns. Inclusive, nesse momento, ela está recebendo um abraço aqui de parabéns, feliz aniversário. O Lucas Galvão mandou boa tarde. Hoje consegui comparecer. Abraço para o Lucas, meu xará. Valeu, Lucas. Tamo Obrigada. junto, Lucas. Prazerado ter você com a gente aqui em mais um Firula. O Sorriso, Natan, mandou uma mensagem aí interessante. Abraço para o Sorriso. Rafael Sorriso está sempre com a gente. Sorriso hoje está rindo. Sorriso hoje está rindo de orelha a orelha. Sorriso está rindo. O que começa errado não dá certo. Que Dudu siga seu caminho e o tempo está inocentando Leila e Abel. Que fique claro que é o tempo do relógio e não o tempo esportes. O Luciano Firmino está com a gente também. Luciano, um abraço para você, meu querido. Creio que a situação do Dudu, se não for resolvida de forma amigável, Matos deverá ser demitido por improbidade administrativa. Caraca. A hora de nos livrarmos desse cara é agora. Olha só, Luciano Firmino querendo levar para a esfera civil aí o Alexandre Matos. E aí o Gustavo Henrique mandou aqui. Pedrinho disse para o Dudu, VFF, vai sair fora. Perfeito. O Carlos Pascoal está sempre com a gente. Diz que Cruzeiro do Jardim está em constante evolução, que esses problemas não afetem o trabalho do Mister. Exato, Lucas. Exato. Perfeito. É sobre isso que você quer falar, né, Natan? Eu quero puxar porque cada vez mais o Jardim vem encontrando esse time titular, tá ficando mais claro pra gente. E esse time, Lucas e Mabi, ele tem jogadores que no início do ano eram reservas. E aí que eu queria ligar com o Dudu. Por quê? O Wagner começou na reserva e não reclamou. O Christian começou na reserva, começou a titular ali no Campeonato Mineiro, mas foi para a reserva. Trabalhou em silêncio, não reclamou. O próprio Wanderson, que está ali oscilando, talvez até competindo posição com o Dudu, não reclamou. Temos o exemplo aí do Gabigol, né, que comemorou o gol do Christian, fez um post muito legal nas redes sociais agradecendo. Então, o que falta pro Dudu mesmo, na minha opinião, é que ele não tem esse direito de reclamar. Você está insatisfeito? Não te dá o direito de reclamar. Ele pode ir para outro clube. Especulou-se o Botafogo por causa do Super Mundial. Acredito que não vai ser o Botafogo, mas usando como exemplo, ele não vai chegar e ser titular de cara. Ele vai brigar pela titularidade, coisa que ele vai fazer aqui no Cruzeiro. Agora, se ficar criando intriga, né, dando problema aí internamente, problema do torcedor, o torcedor do Cruzeiro precisa de paz. A gente pode até depois falar um pouco da importância da vitória do final de semana, porque o que traz paz é vitória, é bola na casinha, e eu acho que o Cruzeiro, o torcedor do Cruzeiro, os dirigentes, tem que ficar fugindo de polêmica, galera. É isso. Ô, Natan, pode falar, Mabi. Não, é porque o Natan, só completando aqui, Lucas, o Natan falou isso de jogadores que estão voltando aí em silêncio, né? O Wanderson vem jogando bem, o Vidalba, que a gente criticava ele um pouco, também tá muito bem. E acho que uma coisa que é interessante da gente perceber, como que o jogador que joga bola, que tem desempenho, fica calado. Porque não precisa falar, porque ele tá jogando. Agora, assim, comparando, você pega um Flamengo da vida, um Wesley, lateral direito do Flamengo, que joga pra caramba. Você escuta a voz do cara? Não. O Pedro do Flamengo, você escuta o Pedro reclamando, xingando? Não. Por quê? Porque tá jogando, porque tá entregando dentro de campo. Agora, o Dudu, a vida inteira você escutou a voz dele no Palmeiras, a vida inteira, Gabigol agora. Tá voltando? Caladinho. Poderia ter dado várias assistências nos últimos jogos. Então, quando tá falando demais, é porque não tá entregando na bola. Isso é inquestionável. Jogador, gente, que entrega desempenho dentro de campo, fica calado. Eu queria até dar minha opinião, bola por bola, eu acho que o Dudu é mais jogador que o Wanderson. Mas como você traz essa polêmica, você tumultua o ambiente, não vale a pena. Mesmo eu acho, realmente acho o Dudu melhor que o Wanderson. Acho, até quando ele foi para a reserva junto com o Gabigol, eu falei, putz,
realmente o Gabriel não está entregando o futebol, mas o Dudu estava ali se comprometendo um pouco, acho que até defensivamente estava recompondo bem, mas o Leonardo Jardim entendeu, é igual o caso do jogo do final de semana. Ele quis anular as laterais, Ele entendeu que o Wanderson poderia ser um jogador mais completo, e pronto, tem que respeitar a posição do técnico. Então, assim, o jogador pode ser melhor, mas se começa a tumultuar, não vale não, viu? Não vale, Natan, tem comentários pipocando, vamos voltar um pouquinho para a gente falar com a turma. Um pouquinho mais para cima, só porque apareceu uma mensagem do Marlúcio. Achei. Deixa eu ver se achou aí. De Osaka. Boa noite. Então, um abraço aí pro Marlúcio, tá de volta aqui, direto do Japão. Um abraço para você aí, Marlúcio. Manda o Dudu pro Osaka que damos um jeito nele aqui. Falou o nosso amigo Marlúcio. Oi. Antes da gente puxar aqui os comentários, agradecer nossa audiência, 180 pessoas simultâneas, e pedir o like, né? Vamos aí bater nossa meta, 50 likes, a galera vai atualizando aí. Vamos bater 200 pessoas aqui ao vivo e mais likes. O Wesley acabou de mandar aí, ó, 126 pessoas e só 24 likes. Ajuda aí, galera. É isso aí, pessoal. Ô, Lucas, vamos falar nome por nome. Léo BH, vamos intimar o pessoal. Léo. Lucas Martins, Wesley, Marlúcio, Pique, Abelardo, gente, é muito importante. Não só vocês curtirem, deixarem um like, mas se inscreverem nos nossos canais, para vocês receberem tudo em primeira mão que a gente posta, tá? Por favor. E aí, só para... Antes de falar também sobre o caso do Dudu e ainda sobre isso, turma, a gente gosta de ter sempre esse espaço aqui para vocês participarem com a gente, trazerem a opinião de vocês. Vocês sabem como é o Firula. Você que está chegando agora no Firula, o Firula é isso aqui. A gente fica resenhando nós três com o chat. Então você o tempo todo vai ter seu comentário lido, a gente vai te responder, a gente vai conversar com você. Então, para isso, a gente precisa que você fortaleça a gente aqui também, informar, a gente traz informação. Então, deixa o like na nossa live. Nós temos aí quase 200 pessoas assistindo a gente nesse momento. Então, deixa o like na nossa live para ajudar a gente aqui também a seguir trazendo para vocês cada vez mais informação, convidados e tudo mais. Um abraço aí para a Cláudia Novaes, para Liberdade, no sul de Minas. Oba! Um abraço para Liberdade. Abraço, Cláudia. Ô, Cláudia, fala aí para mim. Eu não conheço Liberdade. Manda aí para mim, perto de onde aí, de sul de Minas? É perto de São Lourenço? Perto da... É mais para cima? Vai pro lado de Caxambu? Enfim, para onde que é o lado de Liberdade aí? Acompanhando direto de Moçambique aí, ó, o Grupo TAS. Olha, que legal. Olha só, o Moisés Dutra aí, ó. Fico imaginando quanto seria o salário do Dudu. Foi mal, Natan, te quebrei agora, que você mandou colocar voltei. Fico imaginando quanto seria o salário do Dudu antes da segunda negociação, porque ele recebe 1,5 milhão. No caso da primeira vinda, ele ia receber 3 barões. Que loucura. E aí eu quero falar sobre isso. Boa, Wesley, like nos 2 canais, se possível. O Fred Guimarães falou que chegou agora. Ótimo programa. Obrigado, Fred. Abraço, deixa o like aí pra gente. Vamos continuar aí, ó. Liberdade fica perto de Caxambu, falou a Cláudia. Conheço, então, aí a região, Cláudia. Um abraço para a turma de Caxambu, de Liberdade, toda a turma do sul de Minas, para a turma do norte de Minas também, que acompanha a gente em peso. Ô, Natan, para falar sobre o Dudu, eu vou trazer informações de pessoas que eu conversei, principalmente hoje pela manhã, e também uma opinião minha, que é muito parecida com um comentário do Juversi, que ele mandou aqui. O Juversi Júnior está com a gente aqui. Um abraço para o Juversi. Que colocou aqui que todos deveriam fechar a matraca e jogar bola. Agradecer a Deus por salários tão altos e focar no clube. Enquanto o atleta que achar que é maior que o clube, nada dará certo. E aí o que eu quero falar é uma coisa aqui. O Pedrinho faz hoje 1 ano de que assinou o contrato da SAF e comprou o Cruzeiro. 1 ano hoje, dia 29 de abril. De lá para cá, muita coisa boa mudou no Cruzeiro. O Cruzeiro resgatou uma história importante que na era Ronaldo tentou se apagar. O Cruzeiro valoriza hoje a história e valoriza hoje a camisa mais, porque tem pessoas que entendem mais o que é o Cruzeiro. Mas tem pessoas que não entendem tanto o processo que é voltar a ser um time gigante no cenário nacional. E se permitiu nesse 1 ano algo que é muito perigoso na vida, mas principalmente no futebol, que é a briga por ego, briga de ego. O Pedrinho, com o Alexandre Matos, com o Pelaipe, grandes figuras aí do futebol, esses caras têm o ego lá em cima. Tem o ego lá em cima. E o que a gente mais está vendo no Cruzeiro é uma briga de ego. Chega jogador
que tá falando, quando o Dudu chega, Cássio, Gabigol, o Pedrinho vem lá e fala assim, hoje nós temos os 3 principais jogadores da década no Brasil, e chega falando dos caras como se os caras fossem chegar e serem os principais jogadores do time e serem a salvação do Cruzeiro. Longe disso. 3 jogadores que foram gigantes lá atrás, mas que hoje estavam escanteadíssimos nos clubes deles. O Leonardo Jardim é um técnico que tomou as rédeas do futebol do Cruzeiro, porque ele entende muito de processos, e o Pedrinho deu esse aval para ele e fez o correto. O Leonardo Jardim também tem um ego muito grande. A gente sabe de conversas com pessoas da comissão do Leonardo, com pessoas que foram da comissão do Leonardo Jardim por tantos anos. Todas essas pessoas falaram comigo, Lucas, o Leonardo Jardim, ele gosta de toda vez se provar como dono do time. Quem deduzir diferente disso, ele tira do time. O Leonardo Jardim tirou o Gabigol e tirou o Dudu. E pode não ser só por questão técnica, pode ser porque ele entendeu que os caras têm um ego maior do que deveriam ter. O Dudu, quando chega lá e contesta isso, ele está provando que ele tem o ego maior do que o futebol que ele estava apresentando. Não entendeu porque o Leonardo Jardim tirou ele do time? Amigo, você não precisa entender isso, não. Você precisa respeitar, agradecer que o Cruzeiro te aceitou porque você estava no Palmeiras sendo jogado para escanteio e jogar seu futebol. O Pedrinho, a mesma coisa. O tempo todo querer se provar que ele é dono, que ele manda, de ficar falando que o Dudu vai sair. Gente, parar com ego. O Cruzeiro é maior que tudo isso. O Cruzeiro é maior do que tudo isso. O Dudu hoje não é maior que o Cruzeiro. O Dudu hoje não tá jogando o que o Wanderson tá. Fecha a matraca, igual o Juverci falou. Joga, treina, que você vai ter sua oportunidade se for preciso. Agora, o que a gente tem de informação é que as partes estão insatisfeitas. E que o Cruzeiro, partiu do Cruzeiro, levar isso para o lado de negociar o Dudu. O staff e o Dudu hoje entendem que para sair o Cruzeiro precisa pagar a multa. Uma multa que eu não vou arriscar valor aqui, tem muita gente falando de valor, mas para a gente falar de valor a gente precisa de ver no contrato. Multa rescisória é uma coisa que depende de jogador para jogador. Tem várias formas de se definir. Mas partiu do Cruzeiro esse interesse de encerrar o negócio, encerrar o vínculo. E aí vai ser trabalhado internamente. E é exatamente o que eu falo. Vamos largar o ego e a polêmica de Dudu e vamos destacar a fase que o Cruzeiro está passando, que é uma fase de evolução. O Leonardo Jardim simplesmente decidiu abraçar o Cruzeiro com jogadores que ele nem pediu, o time que não foi montado para ele, e está fazendo a coisa girar. O Cruzeiro está longe de ser o ideal, mas está ganhando. Desde o contra o São Paulo vem evoluindo. Pode ter não vencido na Sul-Americana, mas está evoluindo. Venceu o Vasco, fez um ótimo jogo e que Dudu agora fica em segundo plano. Se está dispensado dos treinos agora, resolva, saia do Cruzeiro se for isso. Se não for, fica caladinho e faz o seu futebol no dia a dia. Não é a primeira vez que o Dudu se desentende com o treinador, foi assim no Palmeiras e acho que a postura do Cruzeiro hoje é muito certa. Vamos pegar o exemplo do Palmeiras. A Leila Pereira comprou a briga do Abel, a Leila Pereira escanteou o Dudu, mandou o Dudu embora e o Dudu não faz falta para o Palmeiras. Se o Cruzeiro fizer a mesma coisa aqui, o Dudu não vai fazer falta para o Cruzeiro.